parte de tudo isso, tá ok? Sem vocês, a gente não ia estar aqui hoje, tá ok, pessoal? Muito obrigado. Mel, conta um pouquinho para nós da história da Valsilva. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, como o Jorge comentou aqui com a gente, em 2024 a gente completa 60 anos de empresa e falar da nossa história nos enche de orgulho. Sempre buscando inovação e deixando a nossa marquinha ali no mercado. A Valsilva foi fundada em 1964 por um professor de Senai, o Walter Zumbano. Na época ele identificou uma lacuna no mercado de ferramentas de fixação a pólvora que dependia fortemente de produtos importados. E aí, junto com seus sócios, Silvano e Valdemar, eles deram vida à Valsilva, que, inclusive, é uma homenagem a iniciais dos 3 fundadores. É uma história de determinação, sucesso e, principalmente, como a gente pode estar comprovando aqui hoje, de inovação. Para a gente falar que a gente está em todo o país, a gente teve que adquirir muito conhecimento aí. E hoje a gente está com 9 linhas de fixação, nem todos trabalham com as 9, ou alguns não sabem nem que a gente tem todo esse tamanho de linha, né? Mas a gente está aí com fixação a pólvora, a gás, construção a seco, a STM, telas e arames, química, mecânica, inox e solar. Boa noite, pessoal. Bom, aqui só para a gente representar um pouquinho dos nossos big cases, né? Isso aqui é apenas um resumo para a gente poder falar um pouco da Valsilva e de toda essa nossa história. A gente está presente nos 3 maiores estádios na cidade de São Paulo, o Allianz Parque, o Itaquerão e o recém-renomeado aí, o Morumbi. Estamos dentro da cidade de Complexo Matarazzo, nas fundações com chupadores químicos. Estamos presentes na usina Itaipu, na rede de Bittencourt, no Rodoanel, a partir dos guardrails que permeiam toda a rodovia. Também a gente está muito presente dentro do metrô de São Paulo, com fixação a pólvora, fixação a gás, fixação mecânica e muitos chupadores de fixação química. Tá, e pegando esse gancho do Fabrício e da Mel, então toda essa história de 60 anos, o que a gente pode falar da Valsilva? A Valsilva, nesses últimos anos, foi a empresa que mais cresceu nesse mercado. A gente estava até 2021 numa área em Louveira, nós mudamos para Jundiaí. Alguns clientes nossos, influencers, já tiveram o prazer de estar conosco lá. A gente mudou para Jundiaí, totalizando uma área de mais ou menos 20 mil metros quadrados. A gente está em 3, 4 vezes a mais. Isso somando, a gente tem ainda Pissarras, uma unidade em Pissarras e uma unidade em Camanducaia. Isso para atender o Brasil todo, tá? Então toda essa inovação que a gente busca em produtos, está no nosso DNA. A gente quer o quê? Inovar. Inovar para poder crescer. E crescer com produtos bons para poder ajudar o mercado, ajudar vocês principalmente, tá? No dia a dia. E quando a gente mudou para Jundiaí, foi um baita desafio para nós. A gente chegou numa área 3 vezes maior. A gente fez a mudança, a gente até brinca. A gente estava com o avião voando e a gente mudando. Então a gente conseguiu fazer a mudança e conseguimos manter esse crescimento, tá ok? E repito, vocês fazem parte disso, pessoal. Muito obrigado mesmo. E aproveitando essa mudança de Jundiaí, ela traz o quê? Uma agilidade para nós na entrega de produtos. A gente tem um espaço maior, a gente tem mais produtos estocados, então a gente tem essa agilidade de entrega. Tá ok, pessoal? Então, falando de inovação, o que mais a gente pode falar um pouquinho, Léo? Bom, aqui eu que vou assumir um pouquinho. Falando de inovação, né? A gente tem um DNA bem inovador dentro da própria Valsilva. Aqui nós trouxemos alguns dos exemplos também que a gente teve ao longo dos anos da nossa história. Por exemplo, lá em 1970, vocês sabiam que a primeira construção de utilização de drywall no Brasil, a Valsilva estava presente? Em 1970 a gente entrou com o parafuso GE, a primeira obra de drywall. Em 1973 a gente lançou o primeiro CB, o chuvador de expansão no Brasil. Em 1976 a gente lançou a fita perfurada, hoje conhecida como fita Valsilva. Em 91 fomos a primeira empresa a instalar, utilizar os chumbadores químicos de injeção aqui no Brasil. Em 2008, 2006, a gente inovou juntamente com o Prêmio Gold. Em 2008, a gente trouxe o chumbador mecânico de tipo parafuso. Em 2011, já pensando agora já mais na produtividade dos usuários, inovamos de novo, trazendo a perna mecânica. Em 2013, lançamos a primeira ferramenta a gás aqui no Brasil, a GW1000. Em 2014, tivemos uma evolução do CB, a segunda geração com o CB Plus. Em 2015,
tivemos o lançamento do nosso pote com rosca e também o sistema STR. O sistema STR veio junto com a segunda geração de ferramentas a gás, a Naja, muito conhecida hoje por vocês. Em 2018, viemos então com a Valtape, com a Centerline, com a linha de centro. Falando agora um pouco já da nossa evolução de ferramentas, né? Então, para a gente poder chegar um pouco aonde a gente quer hoje. Em 1964, lá na mesa lá no começo, vocês podem ver um pouco da nossa história, mas começando aqui, falando um pouco sobre a inovação que a gente teve na época com a ferramenta pólvora, com a DFG40, pouco mais de 30 anos, viemos com outra inovação, PRA, ferramenta pistão, que permitiu muita produtividade com relação ao anterior. Em 2013, como eu mencionei atrás, a gente teve a inovação da GW1000. Em 2015, a segunda geração de ferramentas a gás, juntamente com o sistema exclusivo STR, o sistema tiro rápido da Valsiva. E em 2019, a gente trouxe a DTR-35, focada para fixação de forros em até 5 metros de altura, sem precisar de escadas e andaimes. E agora, em 2024, a gente vai fazer um novo lançamento. Vou fazer um suspense aqui. Antes da gente falar da ferramenta, eu queria citar o porquê que a gente está lançando isso, né? Como a gente pensou, como a gente concebeu nessa ideia. A gente sabe que existem muitas dores na utilização de diversas ferramentas. Existe muita burocracia para você entrar numa obra, para você utilizar uma ferramenta. Tem que ter treinamento especializado, você tem que ter aprovações de bombeiro, tem que ter aprovação de técnico de segurança, tem a questão de toda a poeira na obra. No final do dia, a gente também tem que fazer manutenção, sabe, limpeza e tudo mais para manter a vida útil da ferramenta. Então, todos esses problemas foram levados em consideração para a gente fazer um novo lançamento, que a gente vai falar agora. Ainda não. Não, brincadeira. Mas depois de 2 anos de dedicação ao desenvolvimento de uma nova ferramenta e uma ferramenta que pudesse curar todas essas dores que o Fabrício colocou agora para nós, a gente apresenta uma ferramenta para vocês que vem com mais potência, maior produtividade. Então, eu apresento a vocês a Volt. Muito bem, pessoal. Dá uma olhadinha assim. Não falei no microfone, mas é rápido mesmo. Queria agradecer você da Valsiva, porque a gente sabe que vocês têm a construção civil inteira para se dedicar e, vocês estão focados no drywall, na construção a seco, assim como muitas empresas estão fazendo. Então, claro que eu não falo por todo mundo, mas todo mundo que está aqui é fã da Valsiva também, usa seus produtos. Então, o drywall, queria te agradecer por essa dedicação. Você está tendo. Então, ela não usa gás. Ela não usa gás, não usa fica-pena. Ela é livre de propulsores.
É uma das dores que a gente sabe que existia e não tem mais. Então agora falando bem resumidamente da nossa ferramenta. É uma tecnologia sem escovas, que a gente chama de brushless. É a potência de 120 joules, 30% maior do que a ferramenta a gás hoje no mercado. Ela é muito mais potente. A gente tem uma ferramenta com magazine com 30 pinos, ela tem uma capacidade excepcional nesse ponto. A bateria de 4 amperes, 20 volts. Vocês que mexem com baterias elétricas, vocês sabem o quanto que isso é importante dentro de uma ferramenta elétrica. Recarga rápida, aproximadamente 2 horas você já consegue carregar a ferramenta incompleta. Regulador de profundidade, ele funciona, ele foi desenhado para trabalhar juntamente com o nosso exclusivo sistema de rápido, o STR, que a gente hoje tem no gás, a gente vai também ter esse benefício na ferramenta elétrica. Ela é livre de manutenção. Assim como eu falei para vocês, você não vai ter mais problema, dor de cabeça de fazer uma manutenção depois do dia de trabalho. Vocês vão ver quando vocês forem mexer, a ferramenta é totalmente blindada, ela é robusta. Ela não tem por onde entrar pó, ela não tem mais problema de você ter os problemas que era antes de sujar a ferramenta por dentro. É assim, é uma inovação e exclusividade da Valsilva. Um ponto importante, tá? Tudo isso que eu falei, todas essas dores que a gente também pensou uma extremamente importante, a que dói no bolso de todo mundo. Então a gente vai falar do melhor custo-benefício do mercado. A partir de hoje, vocês vão ter a melhor experiência de ferramenta que vocês podem ter. Boa, Fabrício. É isso aí. Pessoal, então sim, todo mundo vai pensar, nossa, uma ferramenta vai custar muito caro, etc. O que é interessante, vendo esses gráficos, esse gráfico na frente, no eixo horizontal, vocês estão vendo que são aplicações, né? 1.000, 10.000, 50.000, 100.000. A cor vermelha é pólvora, a cinza é a gás e a azul é a voltage. Então vocês podem perceber que ao longo do tempo de aplicação, olha o benefício da voltage. Então assim, nas 1.000 aplicações, vocês vão falar, pô, é mais caro. A ferramenta custa um pouco mais caro, sim. Mas olha depois em 10.000, 50.000 e 100.000, como a curva inverte. Tá? Então, por isso que a gente comentou, a gente pensou na inovação, mas a gente também pensa no custo-benefício. Não adianta desenvolver um produto que não vai ser viável para vocês, para o nosso mercado. Então a gente pensou nisso, pessoal. Então, ela é totalmente viável, custo-benefício excepcional. Tá ok? Duas baterias, tá ok, pessoal? Então é isso. Essa é a ferramenta, esse é o nosso lançamento do ano, 60 anos da Valsilva, pessoal. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai convidar vocês para ver a aplicação e também aplicar, tá? Então a gente pode deslocar para as mesas, vocês fiquem à vontade para conhecer a ferramenta, aplicar, etc. Tudo bem, pessoal? Obrigado, divirtam-se agora. É um momento de diversão. Obrigado.